E a nossa convidada de hoje, ela é terapeuta junguiana, transpessoal e escritora. Ela é responsável, junto com seu esposo, Cláudio Sinotti, desculpa, também terapeuta junguiano, pelo Núcleo de Estudos Psicológicos Joana de Ângeles, a Mansão do Caminho. Em busca da iluminação interior, refletindo a alma, são alguns dos livros que a nossa convidada de hoje participa como escritora. Então eu vou chamar a nossa convidada Iris Sinotti agora com a gente, para a gente começar o tema de hoje, que é como podemos nos realizar enquanto humanos em tempos de pandemia. O processo de individuação, não só em tempos de pandemia, mas vai ajudar a gente para a nossa vida inteira. Vamos lá chamá-la. Oi, tudo bom? Oi, querida, seja muito bem-vinda. Muito Que obrigada. prazer ter você aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Gente, eu vou contar uma historinha. Eu já acompanho a Iris através da internet, né? A gente sabe que a internet tem muita coisa aí que a gente tem a contestar, mas ela veio trazer muita coisa boa. A gente sabe que a gente tem ferramentas aí maravilhosas para ajuda. E para quem está buscando ajuda, como eu, ano passado, eu encontrei o canal de Iris através do YouTube dela e do esposo, o Cláudio. E aí vim acompanhando e foi assim que eu cheguei até essa pessoa maravilhosa. E hoje tenho o prazer de tê-la aqui com a gente na live, na segunda live do Dica Lunar, para trazer esse tema tão bom. Vamos lá para a nossa primeira pergunta, porque a gente tem o nosso tempo curto para esse tema, na verdade, Iris. Bom, a gente sabe que em muitos momentos da nossa vida, principalmente agora, a gente enfrenta uma crise interna, assim, né? A gente não se sente realizado, a gente se sente angustiado, a gente acha que nada está fluindo. E aí, Carl Gustav Jung, né, que é a terapia junguiana, a psicologia analítica junguiana que você trabalha, vem trazer o processo de individuação. Isso. E aí eu quero fazer a pergunta para você, o que é esse processo de individuação? O que é esse tal desse processo, né? Pois é, eu confesso que eu fiquei muito preocupada. O tema é maravilhoso. Eu pensei, talvez em 2 dias a gente consiga falar tudo sobre isso, né? Então, vou tentar. Vamos lá. Vamos lá. Bem, eu vou dar a resposta sobre o processo de individuação. Poderia ser algo bem grande, mas eu vou tentar dar uma coisa bem simples. Jung ele vai trazer, né, quando ele fala do processo de individuação, ele diz assim, resumindo, é você tornar-se a pessoa que você nasceu para ser. Lindo, né? Maravilhoso. Então, essa seria uma resposta bem curta para um processo que dura, né, mais da metade da nossa vida. Mas, basicamente, assim, eu gosto de falar isso porque eu acho que é bem poético, entender isso, né? O processo de individuação é um processo de diferenciação. É tornar-se a pessoa que você é, de fato, né? Então, tem uma outra frase dele que eu acho que explica bastante isso, se você pensar em termos figurativos. Nós nascemos originais e morremos cópia. Então, né? Então, seria mais ou menos no meio dessa trajetória, você voltar à sua originalidade, né? Você refazer o caminho, você perceber partes de você que você deixou, e isso traria você de volta à sua própria vida, né? Então, claro que diante da vida que nós levamos, de um contexto amplo, o processo de individuação ele inclui não só você tornar-se esse ser que você é, esse indivíduo que você é, né? na própria palavra, esse ser único, mas ao mesmo tempo consciente do seu lugar na sua vida e do seu lugar neste mundo que você ocupa, neste lugar que você ocupa. Ou seja, seria uma conexão com a sua essência. Exatamente. Com o seu propósito, né? Exatamente. Que a gente tanto busca. Isso. E a gente confunde muito o propósito com o trabalho. Sim, sim. Né? Eu acho que daqui a pouco a gente vai chegar aí. Bom, quando eu pensei nesse tema, em trazer esse tema para você e para nós aqui, algumas pessoas confundem que a individuação com o individualismo, com o individualista, com o que é o ser egoísta, digamos assim. Isso, e aí eu queria saber de você qual a diferença
entre individuação e individualismo, individualidade, individualista? Uhum. Excelente pergunta. Eu acho sempre bom falar isso, porque são palavras muito próximas, né? É muito comum, inclusive, Monique, assim, às vezes em traduções você vê a confusão desses termos, né? Então, dentro desse conceito do que eu falei de individuação, qual é a proposta, né? Então, assim, quando a gente pensa em uma conexão, né? Então, assim, conectar-se com a sua essência. É claro que quando a gente está falando disso, nós estamos falando de todo o caminho que é feito, né? Fazer o processo de individuação é virar a vida pelo avesso, literalmente, né? Então, você vai entrar em compra, então, com todos esses conteúdos que precisam ser vividos, ser repensados na nossa vida. O que é muito importante da gente perceber nesse contexto é que o processo de individuação, ele não vai separar você de um coletivo, né? Pelo contrário. Então, é uma ampliação de consciência de quem eu sou, de onde estou, né? Então, tem toda uma relação do indivíduo com ele mesmo, mas uma relação também desse indivíduo com o coletivo. O que é o processo, o que é o individualismo, né? A gente já começa a perceber pela própria palavra, quando tem o ismo, tem ali, então, algo que centra em si. Então, quando a gente olha, né, num coletivo que nós vivemos, é muito mais provável, que não precisa nem ser terapeuta para isso, que você olhando, mais ou menos pensando no conceito, você imagina que uma grande quantidade de pessoas está muito mais vivendo individualismo do que a individuação. Né? Então, o individualismo é o oposto, praticamente o oposto do que é o processo de individuação. O processo de individuação olha para dentro e também modifica aqui fora. O individualismo não olha para dentro, né? Então, o individualismo ele se baseia em você atender desejos primários, ou seja, desejos egóicos do ego, enquanto a individuação busca conectar você com a sua vontade, ou seja, com aquilo que o self, né, que é um outro termo junguiano, está buscando de você, ou sua própria alma. E o individualismo não. Então, o individualismo ele é pautado no egoísmo, né, no orgulho, no egocentrismo, enquanto a individuação propõe o oposto de tudo isso. O que seria o self? Eu vi muito estudando esse tema para falar com você, eu vi muito esse self. O que seria isso? Na visão de Jung, né? Ele é o arquétipo, né, que é um outro termo junguiano, ele é o arquétipo central, ou seja, ele seria, vamos dizer assim, aquele farol que nos guia o tempo inteiro. Então, o self, ele é o arquétipo regulador da psique. É como se a gente pudesse dizer assim, nada acontece sem a participação do self. Né? Então, Jung ele tem uma forma muito, muito bonita de falar do self. Eu sou suspeita de falar de Jung, tá, gente? Então, uma forma muito bonita de falar do self, porque o self é parte e ele também é o todo. Né? É como se você pensasse assim, todos nós somos, de certa forma, como uma semente. Né? E como semente, nós não fazemos ideia de que somos uma floresta inteira. Então, é mais ou menos isso que o self faz. O self é o impulso que existe em todos nós para que possamos realizar o máximo do que somos. E todos nós temos isso. Né? Então, o processo de individuação é justamente cumprir esse impulso, né? Fazer essa trajetória. Então, isso é o self. Isso não significa realizar de forma material, porque a gente, às vezes, confunde isso em realização, digamos, é uma realização, tudo bem, mas realização profissional, realização... e não tem nada a ver com isso, né? Não tem, o processo de individuação foge todos esses... Totalmente. Tanto que eu costumo dizer assim, o self e o ego normalmente não entram em acordo. Né? Então, assim, o ego acha que para ser feliz ele precisa estar no conforto, na riqueza, e o self talvez ache que para você se realizar você precisa perder tudo. Então, assim, normalmente eles não estão em acordo, né? Mas é isso, assim, porque a gente confunde. O que é que acontece, Monique? Nós vivemos um contexto onde nós somos direcionados, conduzidos, eu acho que seria a melhor palavra, para acreditar que toda realização é material, é aqui fora.
né? Então, o que é que vai acontecendo com isso? A gente quase não acredita nas vozes e nas respostas internas que todos nós temos, né? Então, muitas vezes, você tem dentro de você aquela voz que diz a você que esse não é o caminho a ser feito, que essa não é a melhor decisão. E muitas vezes isso é o próprio, vamos dizer, self ali, que tenta se mostrar para você através de um sonho, vem, né, todas essas mensagens do inconsciente, mas a gente negligencia. Nós não fomos educados para acolher, né, essa relação interna, esse mundo interno que é tão rico. Então a gente deixa para lá. Então quando você observa, você vai conhecendo as histórias dos povos chamados primitivos, né? Então assim, é muito comum nos povos originais, os indígenas, eles fazem rodas de conversa para falar de sonhos. Então isso é extremamente saudável dentro de um processo onde você está de alguma forma trazendo para a consciência aquele mundo que é simbólico, aquele mundo que é extremamente rico, né? Porque essa é a linguagem do inconsciente. A linguagem do inconsciente é uma linguagem simbólica, né? Infelizmente, eu brinco sempre, o inconsciente não manda um e-mail, não manda um zap para a gente, dizendo assim, olha, você está fazendo babagem. Não faz, né? É verdade. Eu já tenho até uma perguntinha aqui a você relacionada a processo de sonhos, eu vou deixar para o final. Eu vou falar um pouquinho da questão da felicidade. Eu acho que a gente vive nossa vida, você falou das questões materiais, né? A gente vive a nossa vida com aquele sentimento de que o nosso propósito é ser feliz, é ter felicidade. Mas a gente confunde, eu acho que a gente distorce um pouco, porque a gente acha que ter felicidade é não ter sofrimento, é não ter dor, é não ter conflito, é não conviver com isso de alguma forma, porque a partir do momento que essa dor chega, que esse conflito chega, bate desespero, eu sou infeliz. Não, eu acho que a gente tem que aprender a conviver. Conviver não, aceitar que nem tudo vai ser momento da felicidade. Né? Faz parte desse processo. Vamos lá, outra pergunta. Para empreender esse processo de individuação, é correto afirmar que ele se dá durante uma crise, uma dor, uma perda de algum ente familiar? Geralmente acontece nesse momento? Olha, assim, infelizmente, ninguém acorda assim de manhã e fala assim, nossa, hoje eu vou fazer minha individuação. Não é, né? Seria uma maravilha se isso acontecesse. Mas não acontece. Então, assim, o normal, vamos dizer assim, né? Então, assim, o processo de individuação é um processo inato, né? Por que isso? Porque nós somos regulados por esse arquétipo que é o self. Então, se o impulso do self é fazer com que a semente se transforme em uma floresta, nós não vamos escapar de fazer o processo. Vamos dizer assim, tornar-se pessoas mais inteiras é do humano, nós vamos fazer isso. Então, Jung costumava dizer que assim, não é da natureza humana, por exemplo, né, só para você ter ideia, não é da natureza humana a alienação de si. Não é da nossa natureza. Então, viver desta forma está totalmente contrário à natureza humana, né? Daí a sensação que nós temos de uma impressão de uma desumanidade no humano, né? Que a gente tem visto isso ultimamente assim, bem gritante, né? Então, o que é que vai acontecendo? Como a gente não faz, infelizmente, essa escolha, porque assim, o processo de individuação, para que ele possa ser dito assim, ele de fato está ali acontecendo, ele precisa ser consciente. Então, mesmo a gente sabendo que ele é uma condição inata e que todos nós vamos vivê-lo, ele vai estar acontecendo de uma forma, imagina assim, andando 0,01 centímetro, e se você toma consciência desse processo e diz assim, não, agora precisa mudar, você consegue dar 10 passos. Agora, como é esse processo para nós? Então, chamar assim, do ego. Normalmente é uma crise que aparece, né? Porque se você está tendo uma vida ótima, você não questiona. Infelizmente, a gente não tem o hábito de fazer o questionamento todo dia. Então, precisa acontecer normalmente alguma coisa que tire você do seu conforto, né? Mexa na zona de conforto ali, naquele lugarzinho seguro. Aí, sim, é uma grande oportunidade de se começar um processo de individuação consciente. Nem sempre isso vai acontecer, né? Então, assim, mesmo com dificuldades, às vezes a gente não aceita esse chamado de bom grado, né?
E assim, o que eu percebo, né, nesse meu processo de individuação já há algum tempo, é que a gente, que tanto o nosso corpo, né, porque o nosso lado físico traz as doenças, traz todos os Sim. problemas, né, o nosso interno nos mostra o tempo inteiro que não está, que tem algo de errado. Sim. Tem algo de errado. E isso não vem só do externo, não vem só da sua questão de trabalho, das suas conquistas, não. É interno. Você pode ter uma vida toda ok, tá Maravilhosa. redondinha, você tem conquistado o seu lugar, a sua casa, o seu melhor emprego, mas você tem aquele vazio interior que você não sabe de onde vem esse vazio. Por que eu sinto esse vazio? E aí a gente busca anestésicos, né? Isso. A gente vai buscando anestésicos para achar que aquilo ali está passando. Aí você busca uma viagem, chega na viagem, não é aquilo que você imaginava. Aí voltou, já quer outra coisa. E tem gente que foca no trabalho. E aí Sim. trabalha, conquista tudo que tem, tudo que quer, usa o trabalho como um vício, né? Aí desenvolve os vícios, as compulsões, eu acho. E aí percebe que não é aquilo e a vida vai girando e a pessoa não se dá conta que aquilo ali é o seu processo de individuação Você querendo está dar início e construindo, né? você, né? Você Exatamente. espera algo de muito puxado acontecer para que você caia na real de que aquele vazio talvez fosse isso, não é Exatamente. verdade? Não é à toa que a doença do século é ansiedade e depressão, né? Então não é à toa. A gente não dá para você pensar em uma sociedade como a nossa, né? Que hoje vive uma pandemia, mas que a gente já vem vivendo uma pandemia já há mais de 30 anos, que é a própria depressão. Então há toda uma previsão da OMS já de muitos anos de que assim chegaríamos a um ponto tão terrível e assustador onde todo mundo, ou seja, o mundo inteiro, em algum momento teria passado por um episódio depressivo. Então, hoje nós temos uma média, mais ou menos, de cada 5 adultos, 4 já tiveram uma crise de ansiedade. Então, assim, você não pode achar que é normal, né, um sintoma desse em um coletivo, porque aí estamos muito sérios, a doença coletiva é muito séria, né? Então, de É fato, verdade. quando você falou antes da felicidade, então, assim, a partir do momento em que nós aceitamos a ideia de que ser feliz é ter coisas, né? Que ser feliz é exatamente estar o tempo inteiro para fora e associado a outras questões, realmente nós pagamos um preço muito alto, né? E o preço que a gente paga com isso normalmente é uma ausência de si mesmo. Né? Então, assim, uma ausência dessa conexão, a ausência de você. O vazio é apenas uma resposta. É como você pensar assim: se você chega em uma caverna e você grita, o que você tem de retorno ali é o eco daquilo que você falou. Então, o vazio é mais ou menos essa representação. Né? De alguma forma, a nossa alma fala lá dentro para nós. E quando eu falo alma, não estou falando em sentido religioso, mas sim alma no sentido da nossa essência, que o tempo inteiro diz assim: olha, tá na hora, eu preciso de um lugar na sua vida. E aí a gente fica, né? E o vazio vai se formando. Então vai se colocando coisas, né? Pega o Que tapete lá. metáfora, viu? Amei essa metáfora. Eu estou. Chegar na caverna, quando voltar, é você mesmo voltando ali. Me pegue, pelo amor de Deus, me socorra. Gente, estou abrindo para perguntas. Quem quiser ir mandando já, a equipe já vai administrando as perguntinhas aí. Bom, uma pergunta pessoal. Quando criancinha, lá nos meus 5 anos, eu achava que era 7, mas hoje eu acho que foi antes disso. Eu me olhava no espelho e ficava perguntando para mim quem eu sou, por que eu Uma sou criança Monique, o que é que junguiana. eu vim fazer aqui. E isso me dava, primeiro que parecia que não era eu, que eu não tinha aquela idade. É um negócio louco. E aí, quando eu comecei a ler sobre o processo de individuação, eu vi que tem muito isso. Eu converso com uma amiga que teve o mesmo processo, ela fala também quando criança aconteceu isso comigo. Eu falo, gente, por que não entendia por que isso acontecia. E por que acontecia quando eu era muito pequena. E a pergunta é um pouco disso, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu vivo? Para que eu vivo? Esses questionamentos, Iris, seriam sinais de que a pessoa está caminhando para o seu processo de individuação? E tem alguma idade que se inicia? Porque eu iniciei com o meu processo, como exemplo, né? Que eu não sei se realmente era isso.
Uhum. Porque depois, ao longo do tempo, isso me assustou, né? Que eu fui percebendo que eu fiz, meu Deus, porque eu sentia. E era um vazio que vinha, como se eu fosse. Não era que eu não fosse nada, não, mas era como se fosse muito maior do que aquilo que eu estava me vendo, Sim. sabe? E era muito criança. Aí eu tinha medo de sentir isso e saía correndo para buscar outras coisas. E a pergunta que eu faço é essa: se existe alguma idade que esse processo se inicia? Eu vi Uhum. muita coisa falando sobre a crise da meia-idade, né? Então eu Sim. queria saber de vocês. É. O que acontece, Monique? A criança, ela passa por aquelas fases todas de desenvolvimento, né? Então, de percepção, então, inicialmente ela é indiferenciada, ela acha que ela e a mãe são a mesma coisa, então vai passando por essas fases. É, muitas crianças, né, exatamente nessa faixa etária, entre 5 e 7 anos, ela já está vivendo a experiência que a gente chama a experiência do mundo paterno, né? Então, assim, a experiência do mundo. Ela está na escola, ela já interage com outras pessoas. Então, ela começa ali a perceber que ela é uma pessoa, que a mãe é outra, que o pai é outra e que existem outras pessoas. Né? Então, ela está exatamente numa fase egocêntrica, onde ela achava que ela era o centro de alguma coisa, e agora ela começa a ter que confrontar com o mundo porque ela está entendendo que não é bem como ela gostaria que fosse. Quer dizer, claro que a gente vai encontrar adultos vivendo todas essas questões ainda, mas estamos falando de desenvolvimento normal. Então, assim, algumas crianças, elas vão apresentar esse questionamento que você trouxe, né? De onde eu vim, para onde eu vou, onde eu estava antes de estar aqui, né? Então, tem todas essas questões. Eu lembro muito de uma sobrinha que ela, quando via as fotos, que ela não estava, ela ficava irritada por que ela não estava na foto. Onde eu Oh, meu Deus. estava? Então, assim, você tinha que explicar para ela. Então, isso é um sinal daquilo que Jung fala, o processo de individuação é inato, é da nossa natureza. Não há uma possibilidade, vamos dizer assim, da gente não fazê-lo. A questão é, muitos de nós não fazemos esse processo de forma consciente. Então, a gente não evolui tudo o que poderíamos evoluir, porque a gente não se torna consciente no meio desse processo, né? Então, a criança, voltando também àquela outra frase que eu disse, nós nascemos originais. Então, a gente está muito mais próximo nessa idade da nossa originalidade do que depois que a gente se torna adulto, onde nós somos contaminados por todo o processo da educação e de tudo aquilo que existe que, de alguma forma, oprime o ser que somos, né? Então, a educação em casa, a educação na escola, o contexto social, religião, então tudo isso serve como fatores de opressão ao indivíduo, né? A sua, vamos dizer assim, exuberância natural. Então, esse é o processo. Agora, quando a gente fala de uma idade para o processo de individuação, normalmente o que é que Jung trabalhou muito com o adulto, né? Então, o próprio Jung ele diz assim, olha, quem faz o processo de individuação é o adulto. Né? Por quê? Porque ele tem vivência, né? E uma condição de tornar-se consciente de quem ele é. Não quer dizer que esse processo não já seja... A gente lá na infância, nessas perguntas todas que enlouquecem os nossos pais, né? Eu não sei como minha mãe não me internou também nessa idade, que eram perguntas que você nem imagina, né? Eu ficava horas bolando as perguntas. Eu ainda queria saber o nome das coisas porque não era outra coisa. Então eu ainda ia pior, filosofava. Eu queria saber se a cadeira sabia quem eu era. Então era uma coisa, né? Era muito bom. Então nesse processo é o adulto quem vai fazer. Né? Então assim, normalmente a gente vai viver esse processo de forma consciente a partir de uma crise. Aí a gente chama da crise de meia-idade, que necessariamente não é uma crise da metade da vida. Né? Uhum. Então a meia-idade não quer dizer assim, cheguei na metade da minha vida, não. A meia-idade é aquele processo, aquele ponto onde eu vou cumprindo a vida conforme as questões do ego. Então, assim, natural. As questões sociais também, né? Exatamente. Você está ali, você está escolhendo profissão, decidindo família, tudo isso. Mas chega um momento, mesmo, para pensar nas questões da alma. Então, assim, a gente costuma dizer, se você chega a um determinado momento da sua vida, e as questões da alma ainda não são a pauta principal da sua vida, você tem um grande problema. Um grande problema mesmo.
né? Porque E durante assim, todo esse tempo... eu já tive conversas assim. Quando eu comecei esse meu processo, a gente adora encontrar gente que queira conversar sobre isso também, né? Aí Uhum. travou. Será que é a minha internet? Travou para você? Eu tô vendo você paradinha. Eu tô te escutando, mas não tô. Agora acho que você se mexeu. Pronto. Às vezes a gente não quer se dar o trabalho de pensar sobre essas questões. Isso. Porque pensar sobre essas questões, a gente vai perceber que vai gerar muita dor, porque a gente não é aquilo que a gente achava que a gente era. Porque E a gente tem aquela ideia de que de perfeição, né? De que somos uhum. perfeitos e de que as coisas acontecem com a gente ou por maldade, às vezes a gente culpa até questões religiosas, porque Deus não está sendo justo, enfim. E a gente não se olha, não olha mesmo para dentro, então não se dá o trabalho. Eu já tive situações de estar conversando, né, com amigos e amigas, de falar, não quero pensar sobre isso agora não, isso vai dar muito trabalho. Não, Deixa deixa para quieto. depois. É, deixa quieto. Outra questão, Iris, tem outra pergunta aqui antes dessa, mas eu queria saber de você. Muita gente se vê no desespero às vezes, né? Quando bate esse vazio. E aí, eu queria saber de você, que atitude tomar, pelo menos assim, paliativa, no momento do vazio profundo, no momento que você se vê, às vezes, até sozinho, né, no ambiente físico, assim, em algum lugar, que você sente esse vazio, assim, que bate, aí chega o processo da ansiedade, né, porque aquilo ali, eu acho que é acumulativo mesmo, é aquele vazio persistindo por muito tempo, tentando te mostrar que aquilo ali não está encaixando em você, e aí desenvolve a ansiedade, mas a partir do momento que você percebe isso, bate aquele desespero, o que é que você acha que a gente deve fazer? Quais atitudes a gente deve tomar naquele momento? Uma coisa importante, sabe, Monique, assim, e eu acho que é um aprendizado para todo mundo. A gente precisa compreender que a vida é feita de situações que não são sempre agradáveis, né? A criança, ela acredita que a vida é ótima e que tudo vai estar favorável para ela, mas nós não somos crianças, somos adultos e precisamos entender isso e acolher isso. Um segundo ponto vem dessa outra palavra, acolher. Então, assim, nós não aprendemos a acolher essas partes nossas que são desagradáveis. Então, eu preciso acolher meu sofrimento, eu preciso acolher a minha tristeza, eu preciso acolher os meus erros, né? Você falou a questão da perfeição, é um problema muito sério isso mesmo, né? Porque há o tempo inteiro eu chamo de síndrome de excelência, né? Todo mundo quer ser bom em tudo. E não é bom em nada também, porque não dá para ser bom em tudo, né? Então a gente precisa realmente entrar em contato com essas questões, porque assim, o vazio, ele existe para todo mundo. Então a questão toda é essa quantidade de vazio, né? Por que esse vazio existe? Porque assim, vamos imaginar que nós somos como uma casa, né? Então você conhece o primeiro andar dessa casa, mas tem andares para baixo e tem andares para cima. E a maioria de nós, às vezes, passa a vida inteira naquela parte térrea, dentro de um quarto, com a porta fechada, vendo a vida pelo buraco da fechadura. E acha que está vivendo, né? Então a gente tem toda aquela casa para explorar. Então o vazio são esses lugares nossos que a gente ainda não visitou. Então sempre vai existir. Então a primeira coisa a se permitir é que quando esse vazio aparece, é na verdade uma parte nossa essencial gritando lá dentro, mandando eco, né? Dizendo assim, olha, tem algo em mim que você precisa ver. Tem algo em você que é rico e precioso e que a gente precisa visitar. Então, assim, perder o... Eu vou falar de medo, porque é realmente medo que aparece, porque o desconhecido traz medo. Perder o medo de sentir isso. Então, sempre eu falo isso. O grande processo para nós precisa aprender a usar menos isso aqui e usar mais o coração. Então, eu preciso sentir. Permita-se sentir. O que é que eu estou sentindo? A coisa mais comum no consultório, sabe, Monique, é eu perguntar à pessoa o que você está sentindo. E a pessoa olha para mim e faz, eu acho. Ou não sabe sequer explicar. Por quê? Porque não tem a prática de sentir. Então, normalmente, a pessoa me dá uma resposta racional. Só que a resposta racional não é o que eu quero saber o que é que ela está sentindo. Então, a gente precisa aprender a sentir, né? Entender, compreender que
O processo de individuação não é uma busca de perfeição. Né? Eu acho que isso é de uma importância fundamental. Não é essa condição que nós vamos alcançar, não é a perfeição. É tornar-se a melhor versão de você. E isso tanto faz ser perfeito ou não. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, qualquer conceito que eu tenha de perfeição, que você tenha de perfeição, é imperfeito. Porque o imperfeito não concebe o perfeito. Então, daí a gente já tem que se desocupa a cabeça com isso. Né? Compreender que dentro desse contexto, o erro vai fazer parte. Mas é preciso também que o amor faça parte, que o perdão faça parte, que a gratidão faça parte. Então, muitas vezes, o vazio que a gente sente é justamente porque a gente não se permite entrar em contato com nada disso. Então, ele vai existir, vai acontecer, vai. Agora, qual é o problema todo? É se eu ficar o tempo inteiro jogando coisa nesse vazio. Né? Então, não adianta. Aquela questão que eu vou pensar que não pensando resolve, não é a melhor escolha. Se você coloca um monte de coisa dentro de uma gaveta e está lá empurrando, vai chegar a hora que você empurra, a gaveta volta para você. Se você joga um monte de lixo debaixo do tapete, uma hora você tropeça porque já formou uma montanha, né? De tanto lixo que você jogou. Então não adianta. Então é realmente permitir. Eu acho que esse momento que a gente está vivendo agora é um momento que puxa muito isso, né? As pessoas estão sentindo mais esse vazio, a solidão. Então é extremamente rico que a gente possa olhar e dizer, ok, vou entrar no meu quarto escuro, né, e vou tentar descobrir o quanto de luz eu tenho para iluminar a minha própria escuridão. Né? Vou então, eu tirar acho que essas não sujeiras. Vou tirar essa sujeira debaixo do tapete, né? Às vezes a gente não se permite, não se permite olhar essa sujeira, né? De enxergar que existe esse... E acolher, como Jung fala, as sombras, né? Como você falou, o acolhimento. Exatamente. E as sombras, né? Que é parte nossa, e a gente tem que acolher, né? A gente tem que identificar mesmo. É porque você não ama o que você não conhece. Você não muda o que você não conhece, você não ama o que você não conhece. E muitas vezes a gente rechaça no outro aquilo que está na gente, né? Que a gente considera como desconhecido. É uma coisa que eu venho lendo há algum tempo, que fala a questão do espelho, né? Sim. De você, né? E a gente fala tanto, rechaça e não identifica. É como se a gente quisesse negar aquilo. Não está em mim. Exato. Não é verdade? Apesar de o tema direcionar para esse período que a gente vem vivendo, acredito que essas questões sejam para toda a nossa vida. Essa é uma pergunta. É muito comum que esse vazio, essa falta de sentido, essa falta de propósito, aconteça... como é que eu posso dizer? É corriqueiro chegar no seu consultório essas questões desse vazio? E como é que você enxerga nas pessoas, no geral que eu falo assim, a questão anestésica mesmo, de observar essas questões anestésicas que a gente faz, a questão da compulsão, a questão de compulsão por compra, por alimentação, por trabalho, nesse processo aí da individuação. Como é que a gente consegue também identificar, uma continuação, o nosso real propósito, não o propósito que a sociedade está impondo a gente. A sociedade a gente tem que entender também que somos nós, né? Porque a gente, às vezes a gente fala a sociedade, como se fosse algo... Não, gente, somos nós, a gente faz parte dela. E algo que a nossa família, às vezes diretamente e às vezes indiretamente, né, coloca no nossos ombrinhos. Com certeza. Bem, uma coisa que é importante nisso é a gente tentar separar. Quando a gente fala que o processo de individuação, o processo de diferenciação, é mais ou menos a gente está dizendo que você precisa separar o que você é do que você parece ser. Né? E isso não é uma tarefa muito fácil, não. Né? E isso já vai envolver o próprio propósito e, inclusive, aquilo que realmente é meu e aquilo que minha família está colocando em cima de mim como o que eu devo cumprir. Né? Então, assim, a base, a gente tem que ver se a base dos problemas psicológicos, e daí ser muito comum chegar no consultório isso, é uma insatisfação do indivíduo com ele próprio, com aquela vida que ele está levando.
né? É como se uma parte da pessoa sabe que aquela vida que ela vive é totalmente inadequada à sua verdade. Só que muitas vezes a pessoa não sabe qual é a própria verdade, mas algo nela diz a ela que não é aquilo, não é aquele caminho que é o caminho dela, né? Então, assim, todo ponto, claro, né, quando a gente fala de uma situação tão particular como esse momento que a gente está vivendo agora, e que, claro, isso tem que ser também para nós uma oportunidade de crescimento para o resto da nossa vida, né? E a gente tem que pensar nisso como um marco da nossa existência, né? Então, assim, esse momento, assim, o ideal seria que todos nós saíssemos disso exatamente com a minha vida foi uma antes da pandemia e será uma outra agora, pós-pandemia, né? E estivéssemos aproveitando todo esse tempo para fazer essas reflexões. Então, acho que um grande processo, e aí a gente pega essa questão, esse coletivo que também somos nós, é que nós vamos criando, no decorrer da nossa vida lá dos 5 anos, que se olhava no espelho e perguntava quem sou eu, de onde eu vim, até chegar agora, nós fomos criando o que a gente chama de persona, né? Então é roupa por cima de roupa. Por isso Jung comparava o processo com descascar uma cebola, né? Você tira e chora, né? Vai tirando. Então tem um processo... Mas é choro, viu? É choro. Muito. Então é um processo realmente de compreender que nós temos que tirar todas essas camadas que durante esse período todo nós fomos colocando. Então, é o que chega no consultório é isso, né? E é importante a gente pensar, a partir do momento que eu parei e pensei assim, olha, mas qual é mesmo o meu propósito? Nossa, você já começou o processo. Agora você tem coragem para continuar ele, né? Então precisa ter coragem. Mas a partir daquele processo você não regride mais, né? Não. Você é dali para frente ou estaciona. Mas voltar... Olha, só se for, claro, tem pessoas que podem escolher isso, mas uma vez que você diluiu determinadas questões, você não volta. A gente não desvê o que já viu. Uhum. Né? Pelo contrário, o que é que vai acontecer? Você passa a ter um incômodo muito grande. Né? Então, esse processo do vazio é muito interessante o símbolo disso, porque assim, o vazio, às vezes, é um excesso. Né? Então, às vezes, a pessoa chega no consultório e esse vazio, na verdade, ele está tão ocupado, né? Está tão cheio, que ela termina não conseguindo viver de fato a vida dela, porque ela devorou a própria vida. Né? Seria como o símbolo da gula. Então, assim, há uma necessidade tanta de fugir daquela dor, que ela devora tudo. Então, ela está tão inchada daquilo, que a gente precisa esvaziar. Aí a gente precisa gerar um vazio real, para que ela possa entrar naquele lugar, naquele espaço, escutar todas as vozes que ela tentou não escutar. Né? Então, na maioria das vezes, o nosso vazio é um preenchimento do que não é necessário. Né? É uma fuga que se fez durante uma vida inteira e que se preencheu do que realmente não é necessário. Né? E aí vão todos os anestesiamentos possíveis e inimagináveis. Né? De tudo que você imaginar na vida se coloca. Né? De tudo, da compra, que é o mais óbvio, né? As fugas, né? Até para a espiritualidade, inclusive. Né? Uhum. Tornar-se muito elevado, muito zen, às vezes é pura fuga desse mundo. Sim. Né? E Jung fala disso, né? Que ele não considera que evoluir é se isolar numa montanha, no pico de uma montanha. Exato. E sim nesse convívio mesmo, né? Que é... Eu confesso que o meu iniciozinho de processo de individuação, né? Foi me isolando. Porque era muito difícil para mim enxergar tantas coisas, né? Sim. Mas depois eu fui descascando esse... Ainda estou descascando, porque eu acho que é dia após dia, né? É claro. Mas é isso, no processo, é para sempre. No início, é importante esse estar consigo. Você não consegue fazer isso no meio da galera, não dá, gente. Não tem condição, né? Precisa de um silenciamento mesmo, é necessário. Por isso o nome diferenciação. Eu tenho que parar um pouco e dizer assim, bem, isso aqui é meu, mas isso aqui não é meu, eu não tenho que carregar. E aí vem a questão do propósito. O quanto das coisas dos outros eu trouxe para mim justamente para preencher o vazio.
E aí eu fico, às vezes, resolvendo o problema de todo mundo, não digo não para ninguém, né? Não quero perder o lugar de conforto, ou não quero deixar, entre aspas, de ser amado, que é uma busca nossa. E aí, por isso, eu vou obedecendo aquelas regras, aceitando aquelas crenças que não fazem bem para mim, não tem mais nada a ver com a pessoa que eu sou. Né? Então, a gente tem um termo que a gente usa da vida não vivida. Então, assim, normalmente a vida não vivida dos nossos pais, por exemplo, recai sobre os nossos ombros. E a gente nem sabe que está fazendo isso, nem eles sabem que colocaram nas nossas costas isso, né? Então, aquela felicidade dos nossos pais que eles não se permitiram viver, adiando a felicidade deles para que nós fôssemos felizes, termina que muitas vezes você não aprendeu com ninguém a ser feliz. E aí é óbvio, você vai se tornar um adulto, vai repetir aquilo que você aprendeu em casa. Repetir, né? exatamente. E aí a gente vai propagando. Então que a gente tem uma felicidade completamente falsa, né? Que são coisas, são momentos que dão aquele prazer, mas aquilo não preenche a nossa alma, porque a gente não aprendeu a fazer isso. Né? Muito difícil. Chegaram já perguntas, vou ler aqui para você que a equipe está mandando. O autoenfrentamento é nosso maior desafio ou obstáculo à felicidade? Depende do que ela chama de felicidade, né? Que a gente fala, foi o que a gente falou aqui, né? Pois é. Porque, assim, às vezes a felicidade, vamos dizer assim, hoje a gente fala de felicidade tóxica, né? Ou de felicidade plástica. Então, assim, essa felicidade, ela é que é o bloqueio para o nosso autoconhecimento, né? Então, dependendo da felicidade que a gente está falando. Creio que ela está falando da felicidade no sentido existencial. Mas até isso é muito relativo também. Porque assim, o próprio Jung, ele fala uma coisa que eu acho formidável. Né? A nossa meta não é a felicidade. A nossa meta deveria ser o encontro do sentido. O homem não suporta uma vida sem sentido. E é claro que quando a gente pensa na profundidade disso, a gente vai entender, claro, sem sentido só tem vazio. Né? Sem sentido, o que tem é uma alienação, é uma ausência de mim mesma, não tem como ser feliz dessa forma. Sem sentido, não há uma busca de auto-amor, sem isso não há como entender o que é felicidade. Né? Então, claro que a gente precisa se propor a fazer o processo. Eu acho que a gente precisa perder um pouco daquela ideia de querer a resposta imediata, o resultado imediato. A gente tem que entender que o processo ele vai acontecendo, né? Conforme a gente vai caminhando mesmo. Uma coisa que eu percebo também, Iris, principalmente agora, agora que eu falo são de anos para cá, né? Depois da geração da internet, das redes sociais, do Instagram, é a gente olhar muito, digamos assim, para o terreno do vizinho, de querer ser talvez de querer ter, né? De querer ter aquele corpo, porque a gente não sabe, na verdade, quem a pessoa é, porque a gente não sabe quem nós somos, né? Digamos que quando a gente não... imagina o outro. Mas é assim, de querer ser a outra pessoa, de querer ter aquele corpo, de querer ser fulano, ser ciclano, de ter aquela vida perfeita que é vendida aqui, que não é nem 1% do que, na verdade, a pessoa passa. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que isso distancia a gente da nossa essência também. Sim, totalmente. Né? A gente não tem que estar tomando essas cápsulas diárias do que não é real. Né? E o que é real, na verdade, que a gente nem sabe o que é o nosso real. Né? Vamos lá para outra pergunta. Quais são os mecanismos que podem ajudar as pessoas a iniciarem o seu processo de individuação? Por onde começar? Eu acho que isso você já respondeu, não foi? Sim, e olhar para dentro. Estamos vivendo em um tempo de ditadura da felicidade. Em uma grande indústria mundial para ser feliz. Como isso dialoga com a individuação? Muito boa pergunta, excelente. É interessante, né? A gente vai, de qualquer maneira... Engraçado que eu estou falando de felicidade desde de manhã, viu? Então deve ser o tema do dia. Sincronicidade. É muito importante. No momento da gente desfazer conceitos, né? Quando a gente fala da jornada heróica, tem um arquétipo que se chama destruidor. Ou seja, existe em nós uma lei que o self, né, rege de alguma maneira,
que em algum momento diz assim, olha, você precisa desconstruir tudo que você construiu. E Jung ele vai dizer que a gente precisa de 3 qualidades, e talvez isso ajude na outra pergunta dos mecanismos, que sem isso a gente não consegue construir esse processo. Coragem, persistência e humildade. Né? Então a gente precisa muito de coragem para que a gente desconstrua tudo o que a gente construiu, inclusive que você desacredite de quem você é. Né? Então, quando a gente pensa nesse ponto, né, nesse processo dessa felicidade, dessa ditadura da felicidade, eu concordo plenamente, porque, claro, que a internet ela é neutra, a questão é como a gente usa isso, né? O instrumento, quem está usando o usuário é quem vai ditar para onde isso vai. Mas é claro que com isso a gente encurtou os espaços, né? Então, hoje eu sei o que acontece com você, basta que eu entre no seu perfil e fique lá futucando, tentando descobrir, né, diga assim, nossa, a Harmonique está sempre em festa, que maravilha, e, né, e vou achar que quero ter uma vida igual à sua. Mas isso realmente reforça para nós e vai mostrando para nós qual foi essa construção. O ser ficou em algum lugar, o ter, durante muito tempo, ganhou um espaço de uma importância enorme, porque o ter era o que importava, e a gente entra em uma nova fase, opinião pessoal, muito mais perigosa do que a fase do ter, que é a fase do parecer ter. Porque essa é muito pior. Né? Muito pior. Muito pior. Por quê? Porque essa agora tira de você, inclusive, o discernimento ético, a busca de uma verdade, de um sentido atrás de tudo aquilo. Né? Então, quando a gente entra realmente em uma ditadura que diz que você precisa o tempo inteiro estar produzindo, ser feliz e estar maravilhosa, isso é uma total condição de retirada de você, como toda ditadura faz. A ditadura rouba de nós a condição criativa, ou seja, de criar a sua própria vida, de você ser livre, de você se buscar, de você se permitir ser quem você é. Não é nem quem você quer ser, é quem você é. E isso é importante a gente entender. Né? Eu primeiro preciso encontrar quem eu sou. Depois disso, aí sim a gente vai se aprimorando, mas no momento nós estamos distantes desse ser que somos. Então, quando a gente olha, né, então, a ideia de uma felicidade vendida, que vai começar já de muito tempo, onde você toma um comprimido e você fica ótimo para tudo, então, assim, tudo virou doença. Né? Quando você não tem encaixado nessas coisas, você é anormal. Então, pensar hoje é praticamente uma anomalia, né? Então, você pensa com sua própria cabeça louca. Não pode. É igual aquela frase do Rubem Alves, quando ele diz assim, para um pássaro que vive na gaiola, um pássaro voando é doente, né? Então, ele é que está com problema, não eu que estou aqui presa. Não eu, exatamente. Né? Então, isso é um fator que a gente precisa estar muito atento, porque assim, eu preciso ter coragem de parar e dizer assim, não é isso, eu não sei o que é. É como se a gente pudesse dizer assim, o antigo não nos serve, mas o novo ainda não existe. Então, precisa que a gente tenha coragem e persistência para construir esse novo, que tem que estar totalmente separado do que é certo e do que é errado. Porque, assim, o que é certo para você pode não ser adequado para mim, mas não quer dizer que o seu não seja certo. Exato. E aí a gente tem que ter o cuidado nesse processo de não entrar no julgamento, né? Que aí é um caminho muito complicado. Porque muitas vezes, por não concordarmos, ou por ter a questão da inveja, né? Por ter a questão de você dizer, às vezes, não, nem tem, a pessoa nem vive aquilo, só está expondo algo que nem existe porque gostaria de ter, enfim. Aí entra na questão da inveja, na questão do julgamento, né? Que não nos cabe, e eu acho que prejudica muito o nosso processo evolutivo, o nosso processo de individuação, né? Mas isso acontece porque quando você está distanciado de você, você tem tempo para fazer tudo isso, você tem espaço para fazer tudo isso. Né? É como se assim, se você olha para você e você encontra em você coisas importantes para resolver, quanto mais você entra, o processo de individuação é isso, quanto mais você entra, mais humana você se torna. Então, o seu olhar para o outro humano se torna diferente também. Eu passo a compreender que o outro também passa por questões que necessariamente não são as minhas, mas ele passa por questões. Então,
mudaria completamente. A gente pararia de julgar o outro, né? Eu julgo o outro porque eu tenho uma necessidade de ser superior a ele, porque o mal não está em mim, está nele. Nosso tempo já está curtíssimo, mas vamos lá, tem mais uma pergunta, vamos ver se a gente consegue responder para a gente conseguir encerrar. E quando já estamos tão sugestionados que não temos certeza se estamos pensando por nós ou pelo meio, nessa hora vale relembrar a criança? Claro que vale. É sempre bom. É sempre importante, a gente ouve muito falar da criança ferida, da criança, né, das feridas da infância, mas a gente também precisa lembrar que existe em nós uma criança saudável, né? E esse símbolo da criança saudável, normalmente ela é sábia. É claro que você não vai relembrar a criança e vai sair dando cambalhota pela rua, não é nada disso, né? Mas é Mas resgatar. pode dar também, né? Pode dar também cambalhota. Claro, tranquilo, né? Só tem que ter cuidado para não se machucar, né? Mas é, sempre, é muito importante a gente pensar que a maior lição que uma criança nos traz, e que a gente perde muito isso, é a capacidade de aprender, né? Nós não podemos sair desse lugar de aprendizes da vida. A criança ela tem um brilho nos olhos e todo tempo ela quer aprender alguma coisa. Ela está naquele processo de descoberta. Então a gente precisa... Esse é o maior resgate. Então nesse momento que a gente está não tão alucinado, se puder parar um pouco e pensar assim, ok, quando eu era criança, né, como é que eu brincava? Nietzsche dizia que nada era mais sério, que nós só seríamos, assim, mais ou menos assim, levados realmente a sério quando você brincar, sua vida fosse tão séria quanto uma criança brincando, né? Então, assim, é importante a gente se dar conta dessa disponibilidade para a vida, né? Então, assim, a gente tem que entender que nós não somos um projeto acabado, né? Jung, o tempo inteiro ele trazia isso, assim, nós não somos um projeto acabado, nós estamos de passagem, literalmente de passagem. E nós vamos nos revelando para nós a partir do momento que você se torna consciente. Então, quanto mais você se torna consciente de quem você é, mais você se revela a si mesmo. É como se a gente fosse afirmando a nossa existência aqui. Então, claro que todos nós já estamos contaminados por um processo de pensamentos que não são nossos, tudo isso. E ninguém escapa disso. A gente tinha que estar vivendo o tempo todo fechado em um lugar, né? Mas, assim, uma vez que isso aconteceu, o caminho agora é a diferenciação. Quem sou eu? Aí a gente volta lá para a criança mesmo. Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? A minha vida tem coerência? A vida externa que eu estou levando tem coerência com a pessoa que eu sinto que eu sou aqui dentro? Porque se não tiver coragem para você desistir dessas coisas e caminhar do que tem que caminhar. O povo vai dizer que você é louca, mas tudo bem também, né? Mas É jogar para cima, talvez, a profissão que você realizou o sonho dos seus pais e viveu o seu propósito. Às vezes, né? Às vezes são inúmeras são inúmeras questões, eu acho que aí envolvidas. A gente não está acabado, é esse que é o ponto. Não está escrito em pedra. Ó, Monique agora só vai até aí. Não existe isso. Né? Graças a Deus não existe isso. Graças né? a Deus. Vai compreender isso. Nós vamos nos realizando a partir do caminho que nós vamos trazendo. É uma passagem, não é um acabado. É uma continuação. Né? Oh, eu acho que ainda temos 4 minutinhos. Eu acho que dá para fazer... dá para falar mais alguma coisa. Deixa eu ver. Pronto, vamos lá para essa pergunta. O que seria, então, Iris, nesse processo da individuação, de se realizar como humano, o que seria essa autorrealização? Seria a paz interior? Seria viver com propósito? O que seria isso? Eu acho que qualquer conceito que a gente coloque nisso aí, a gente empobrece. Né? Se eu disser assim, a paz. E o que é a paz? Né? Então, acho que o grande ponto da gente compreender... eu vou trazer de novo uma passagem de Jung que talvez responda a isso de forma mais poética. Ele dizia assim, ó, existe em nós, em cada um de nós, existe toda a humanidade. Né? E esse é o nosso propósito, aprimorar cada vez mais essa condição. Nós somos humanos. Entre o animal que nós fomos,
e o arcanjo, o Deus, né, vamos, como cada um queira chamar, chegaremos, existe uma longa estrada que se chama estrada humana, né? E que a gente tem que trilhar essa estrada. Então Jung diz assim, existe em nós toda essa história. Então tudo que é do humano me diz respeito. E eu não posso me isentar disso. Então todo mundo está ligado em si, tudo que um humano sente eu também sinto. Então ele diz assim, olha, um dia na humanidade existiu um homem que foi capaz das maiores atrocidades, das maiores crueldades. Esse homem foi Hitler. Mas se ele estava aqui e se ele fez tudo o que ele fez, humano, a gente precisa entender que existe um Hitler dentro de nós. E vez que outra a gente vai ter que encontrar com esse Hitler, né? Porque ele vai fazer escolhas na nossa vida, ele vai fazer estragos na nossa vida, ele vai destruir vidas a partir de nós. Mas também existiu no mundo um amor incondicionalmente, que dividiu a história da humanidade e que nos deu todo um mapa de como caminhar nesta vida, nesse mundo. E esse homem foi Cristo. Então existe um Cristo em nós também. E que cabe a cada um de nós que a gente encontre com esse Cristo, converse com Ele e peça a Ele, uma vez conectado com Ele, que nos aponte qual é o caminho para que a gente possa separar desse outro lado nosso que ainda é tão cruel e bárbaro. Então, o caminho é esse, a escolha precisa ser nossa. Nós estamos escolhendo a cada instante da nossa vida. Não escolher é também uma escolha, né? Então, acho que nosso tempo está... Ai, meu Deus. Então, é isso. Eu acho que é escolher fazer. Né? Dizer sim. Muito obrigada. Foi maravilhoso esse final. Muito bom. Muito obrigada, Iris. Eu que agradeço. Gente, acompanha a Iris. Ela sempre tem live, né, Iris? No seu toda semana eu faço uma. Tem live, tem o canal no YouTube do Cláudio, não é isso? Que vocês também. Tá tudo lá. O canal tem a série psicológica de Joana de Ângeles lá, não é isso? Tá tudo lá, tá tudo lá. É um trabalho maravilhoso, tem uns 25 Obrigada. dias. Iris, gratidão. Obrigado, gratidão por querida, você ter disponibilizado o seu tempo, 1 hora do seu tempo para estar aqui com a gente. Até a próxima. Prazer. Muito obrigada. Obrigada também. Tchau.